Olá, boa noite, boa noite, amigos, irmãos, companheiros de jornada. Aqui quem vos fala é a Lua Serena, eu sou aqui de Taubaté, interior de São Paulo, juntamente com meu querido, amado, amigo, namorado e marido, Elfa Lunar, nós aqui do Instituto Mãe Terra, no interior de São Paulo, Taubaté. Queremos dar as boas-vindas a vocês que nunca assistiram às nossas palestras, a vocês que já assistiram, que já são assíduos frequentadores do IMT Online. Sejam muito bem-vindos novamente para mais uma noite aqui de bate-papo, de conversa sobre as verdinhas, sobre as plantas. Essa palestra, a palestra de hoje, ela faz parte de um ciclo de palestras que nós iniciamos já há alguns meses aqui pelo IMT Online sobre trabalhos mágicos com as ervas, que é uma das nossas paixões. Então, nós resolvemos unir os nossos conhecimentos e passar um pouco para vocês sobre esse mundo maravilhoso, esse mundo incrível das ervas e um conhecimento que, bom, eu acredito que mesmo que a gente tenha 90 anos de estudo das ervas, eu acredito que a gente não chegue nem perto da, de alcançar a totalidade desse ensinamento, que ele é riquíssimo mesmo. Então, é um pouco daquilo que a gente foi aprendendo no decorrer do caminho, e como a gente sempre costuma falar aqui nas nossas palestras, e quem nos conhece pessoalmente sabe disso, longe de ser verdade absoluta, o que a gente vai falar aqui, quando eu digo verdade absoluta, é aquela verdade irrefutável, que tem que servir para todo mundo. Não, não é assim que funciona com a gente. Essa verdade é uma verdade que funciona para a gente, para nós, e a gente está dividindo com vocês. Então, aquilo que for bacana para você, leva contigo, trabalha, leva isso para sua vida, para suas relações, para sua família, para o seu trabalho. E aquilo que vocês não concordarem, tá tudo bem, tá tudo certo. Se quiser, a gente pode debater sobre o assunto também, conversar. Mas tá tudo certo, a gente está aqui para sempre para somar. O IMT Online, então, ele foi ele é um projeto que a gente iniciou. Eu acredito que já vai para 2 anos, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Porque nós, quando fundamos o Instituto Mãe Terra aqui em Taubaté, que é um centro de desenvolvimento humano, onde a gente tem uma série de cursos, uma série de atividades voltadas para o autoconhecimento, para as coisas mistéricas da vida. Quando a gente fundou o Instituto Mãe Terra, a gente percebeu que o sucesso foi imediato, foi muito bacana e é um sucesso até hoje mesmo, a gente fica muito feliz. Cada vez mais o IMT está crescendo e a gente fica muito feliz. A gente acredita muito que isso é não só o resultado de um bom trabalho, mas também da confiança que as pessoas que vêm aqui, que são nossos amigos, vêm no nosso lar, acabam depositando na gente, né? Que a gente faz realmente com muita seriedade, com muita verdade do nosso coração nesses nossos trabalhos. Mas a gente percebeu que não ia dar, né? Não ia dar para a gente alcançar todos os nossos amigos. A gente tem amigos na internet, assim, nossa, até de fora do Brasil, que são amigos queridíssimos. E aí a gente teve a ideia de fazer o IMT Online, que é um polo em que a gente pode conversar um pouco, trazer um pouquinho do que a gente vai aprendendo aí no decorrer da nossa caminhada. Então, já perdemos as contas de quantas palestras o IMT Online já teve. Algumas vocês conseguem ver no canal do Instituto Mãe Terra mesmo, no YouTube. Vocês podem acessar. Algumas que eu digo por quê? Porque foram várias palestras, mas nem todas a gente disponibiliza, porque a gente gosta de fazer uma edição para não ficar uma coisa muito estranha, né? Mas, assim, então, com relação à palestra de hoje, eu não posso afirmar para vocês que ela vai ficar disponível, tudo depende da qualidade em que a gente for verificar o vídeo. Por exemplo, teve uma palestra que eu dei sobre Afrodite, que foi muito legal, mas o vídeo ficou péssimo, ficou meio verde, uma coisa esquisita, então a gente não vai poder disponibilizar. Mas podendo, a gente coloca na fila
da edição, e aí um dia vai ficar disponível. Então, a ideia do IMT Online é a gente ter a palestra, então assistir, ok, e depois talvez a gente acabe disponibilizando. Mas, já digo aqui de antemão, se você tiver dúvidas, já pode mandar, tem um post de perguntas sobre o tema da palestra de hoje, que o Elf colocou no nosso grupo do IMT Online. Você pode postar suas perguntas lá e ao final a gente vai comentar e responder aquilo que for cabível, né? Aquilo que a gente conseguir responder. Mas, se surgirem dúvidas posteriores também, vocês podem nos procurar no Facebook. Eu estou como Maria Augusta e ele como Herman Renato, porque o Facebook não deixa a gente colocar os nossos nomes reais, porque sim, o Serena é meu nome mesmo. E Elfunar é o nome dele, porque são nomes que a gente já usa há tanto tempo, né? Mas enfim, gente, sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje, que é magia das ervas para a prosperidade. Muito bem. Vocês que já assistiram às outras palestras, nós já tivemos a palestra de magia das ervas para o amor, magia das ervas contra ataques psíquicos. Eu acredito que essa é a terceira, amor, será? Tá confirmando lá para mim. Essa é a terceira palestra desse ciclo. E então, vocês que já assistiram a anterior, que foi sobre ataques psíquicos e o trabalho com as ervas para evitá-los, que foi com o elfo. E a primeira, que foi magia das ervas para o amor. Vocês vão ver que o início dela é bem parecido, porque a gente precisa contextualizar o trabalho com as ervas, né? Como funciona tudo isso, tá? Então, aqueles que já assistiram, peço uma licencinha para que a gente possa falar sobre isso, mas sempre é bom, né, a gente reforçar e relembrar. Bom, então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que parar para refletir sobre magia das ervas, ou qualquer outro tipo de magia, a gente precisa parar para pensar assim, tá? Ok, ela vai falar sobre magia das ervas, mas o que é magia, afinal de contas, né? O que é magia? Gente, magia tem uma frase que a gente criou que é muito, eu acho que é muito, dá pra gente simplificar bastante o que vem a ser magia no nosso sentir. Magia, gente, é todo ato capaz de alterar a nossa realidade através do uso do nosso poder pessoal. Isso é magia, num sentido bem amplo. Isso é magia. Tá? Então, todo ato que a gente comete, né, toda ação que a gente tem, que a gente faz, que muda a nossa realidade, é um ato de magia. Mas eu digo mais, né, que a gente utiliza, que a gente faz esse ato, que a gente comete esse ato, mudando essa realidade através do nosso poder pessoal. Bom, daí a gente já pensa assim, tá, poder pessoal, o que é? Poder pessoal é a capacidade que você tem de realizar, de concretizar, de materializar as coisas na sua vida. Sabe aquela coisa de você não ficar só no plano das ideias, de você não ficar só nas conjecturas e nos sonhos, que são importantes, com certeza, mas se você não tem a capacidade de trazer isso para a sua realidade, para o seu dia a dia, então você está com o seu poder pessoal um pouco abalado. E várias coisas abalam o nosso poder pessoal, gente, muitas coisas. Abala o nosso poder pessoal, a falta de autoconfiança, abala, então a falta de autoconfiança ela pode vir de, sei lá, por diversos fatores, pode vir porque houve uma criação em que a criança foi tolhida e cresceu um adulto tolhido, pode significar, pode vir de, sei lá, um ambiente em que você se diluiu de tal forma que você não consegue mais se reconhecer, enfim, pode vir por um ataque psíquico, enfim, gente, são várias possibilidades para isso, ok? Muito bem. Então, poder pessoal é isso, tá? Então, através do nosso poder pessoal, a gente muda a nossa realidade. Mudar a nossa realidade é meio que redundante até dizer isso, né? É mudar a forma como as coisas estão se encaminhando, as coisas estão acontecendo em nossas vidas. Mudar um estado, ok? Então, mudar uma nossa realidade. Então, vamos supor, a pessoa, ela é muito triste, ela tá muito depressiva porque, peraí, ela tá muito triste, muito depressiva, porque ela, vamos dizer, perdeu o emprego dela, né? Então ela tá sem emprego.
Muito bem, então para mudar essa realidade, o que, que ela tem que fazer? Bom, precisa primeiro de tudo procurar um emprego novo, né? Então ela precisa fazer o currículo dela, entregar o currículo, fazer entrevista e tudo mais. Então essa é a ação que vai mudar a realidade dela, ok? Através do seu poder pessoal. Agora vejam só, às vezes a pessoa, ela já tá com o poder pessoal dela para baixo, né? Já tá danado, por quê? Porque saiu do emprego, de repente, por uma questão de relacionamento, por uma questão de não reconhecimento do trabalho, e aí isso acaba fazendo com que ela tenha um gatilho de autossabotagem, e essa autossabotagem faz ela não mudar a realidade dela, porque ela não tem ação. Então, olha como uma coisa acaba sendo ligada à outra, né? Uma coisa vai se ligando à outra. E isso, gente, eu tô falando de uma maneira bastante, assim, superficial. Por quê? Porque existem coisas que são tão intrínsecas, ou seja, que são tão lá de dentro, tão arraigadas, tão escondidas muitas vezes da gente, que a gente não sabe. A gente conscientemente não sabe dessas coisas. Então, às vezes você tem certas ações, certas reações na sua vida, e que são mecanismos, às vezes, até inconscientes de autossabotagem. E que tudo isso vai minando cada vez mais o seu poder pessoal. Então, tem um jargão, que até é a frase de uma música muito conhecida no meio pagão, que é: o centro do feitiço eu sou. Então, qualquer coisa que você vai fazer magicamente, o grande cerne, o grande ponto focal de poder é você, o seu poder pessoal, ok? Então, poxa, né? Alguém pode pensar assim, Lua, mas o que você está falando não é especificamente magia, mas é viver a vida, né? Viver a vida e viver simplesmente ir atrás dos seus sonhos. Muito bem. Só que a ação que você faz para mudar a realidade, para mudar o estado que você quer, é uma ação que pode ser uma ação materialmente falando, ou seja, eu vou lá e vou entregar currículos e fazer entrevistas, dar uma bombada no meu currículo. Isso é uma ação material, uma ação palpável, uma ação aqui nesse plano realmente para que as coisas aconteçam. Muito bem. Mas você tem ações que, embora você cometa aqui materialmente falando, você quer atingir outros mundos, né? Você quer plasmar isso em outras esferas, para que as coisas se manifestem aqui. Através de quê? Através de você, em primeiro lugar, mas através de N coisas. Então, você vai utilizar vários elementos. Você vai utilizar, por exemplo, as ervas. Tá? Então, você acaba utilizando as ervas para isso. E, nesse sentido, você vai ter vários tipos de sistema mágicos em que você pode trabalhar. Então, eu cito o exemplo que vai lidar até bastante com as ervas, por sinal, que é a magia elemental, em que você vai trabalhar com os seres elementais das plantas, do ar, do fogo, tá? Da terra, né? Das plantas da terra. Você vai ter, por exemplo, a magia natural, que também vai trabalhar bastante essa questão dos elementos, essa questão das plantas, das ervas e tal. Você vai ter também a alta magia, que aí você já vai incluir a invocação e evocações de seres, de anjos, de várias entidades espirituais. Enfim, gente, tem uma série de formas de você praticar a magia. Mas todas as formas que você for pesquisar de trabalho mágico, todas, cada uma na sua linguagem, cada uma na forma que se apresenta, com os seus estudiosos, os seus praticantes, qualquer uma vai te dar uma lição, que é, se você não se posicionar de uma maneira diferente na vida, né, então se você não se posicionar de uma maneira diferente na vida, gente, não adianta nenhum tipo de trabalho mágico. Então você vai, sei lá, fazer feitiços, vai operar magia, vai fazer de tudo, vai benzer, vai na igreja, vai no centro, vai em tudo quanto é lugar. Isso, você não tá dando poder para aquilo, né? Você não tá dando poder para aquilo, não a magia, mas para sua vida. Então, se você não se coloca de uma maneira adequada na sua vida, invariavelmente, esses trabalhos mágicos todos, eles podem até te auxiliar um pouco, sim. Sim, eles podem. Mas eles, com certeza, eles vão ter a atuação que deveriam ter, que poderiam ter, se você se posicionasse da maneira correta, tá? Então, o poder pessoal, ele realmente, ele é muito
Ele é muito o centro de tudo. No meu canal, ou no Espiral das Bacantes, eu tenho, acho que tem alguns canais, né, no YouTube. Então, tem um canal que é o Lua Serena, ou Caldeirão de Circe, que é um canal que tem vários vídeos. E tem um outro canal também que tem vários vídeos meus, que chama-se Espiral das Bacantes. Nesse canal, acredito que é no Espiral das Bacantes, tem um vídeo que eu fiz já faz algum tempo sobre poder pessoal. Então, é só vocês buscarem e escreverem lá no YouTube, Espiral das Bacantes, poder pessoal. Coloca lá, assiste. É um vídeo de, acredito que uns, sei lá, uns 20 minutos no máximo, acho que nem chega a isso, uns 15 minutos, não sei. Mas assista, que eu acho que pode ser bacana para aumentar aí o repertório de vocês sobre esse assunto, tá bom? Então, acho que vale a pena essa dica para vocês. Muito bem, então, dentre esses vários, né, essas várias formas de prática mágica, né, e invariavelmente todas elas vão estar ligadas com as leis da magia. As leis da magia são leis são leis herméticas, né? Então, eu já falei isso da outra vez, acho que o Elfo falou também. Leis da magia, leis herméticas, que são todos baseados nos princípios, nos axiomas herméticos de Hermes Trismegisto e tudo mais. É uma palestra bastante interessante que eu acho que eu vou sugerir pro Elfo para a gente ministrar juntos aqui, que eu acho que pode ser bem bacana. E é uma palestra bastante extensa, então talvez tenha que ser em duas partes, não sei. Vamos pensar sobre isso, porque é uma coisa bastante interessante. Não dá para a gente entrar nisso em profundidade, porque, como eu disse, é um tema extenso, mas o fato é que todo para você entender como que uma magia funciona, como é que funciona lá, você pegar, ferver uma água, fazer um banho, dar... Por que isso funciona, de que maneira, quais são os mecanismos que fazem isso funcionar e aquela ação que você desejou se manifestar aqui no físico. Então, eu sugiro que vocês estudem sobre as leis da magia, que vocês podem pesquisar no Google sobre como leis da magia, leis herméticas, princípios herméticos, axiomas herméticos. Tem vídeos bacanas também no YouTube que vocês podem assistir, devem, eu acho que é bacana. Para quem se interessa em saber, assim, como é que funciona. É um assunto bem fascinante, bem legal, e eu acho que vocês, sei lá, eu acho que é uma dica bacana para quem quer saber como é que funcionam as coisas, tá? Então, assim, toda magia, toda ação mágica, ela vai ter as suas próprias leis, né? Ela vai ter as leis da magia no geral, mas as suas próprias leis, especificamente, né? Então, assim, alguns detalhes em si. Se a gente for falar, que é o tema da nossa palestra, magia com as ervas, olha, você vai, além de todas as leis que regem ali todo o trabalho de magia, você vai ter algumas leis que são próprias do trabalho com as ervas. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo para vocês. Toda planta, ela tem o seu princípio ativo, medicinal, isso todo mundo sabe. Muitos remédios alopáticos, aqueles remédios que a gente compra na farmácia, inclusive, são se não sintéticos, imitações sintéticas de princípios ativos de determinadas plantas, senão o próprio princípio ativo medicinal daquela planta. Isso aí é uma coisa que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe. Então, se você pegar, por exemplo, a dipirona, eu acho que é a dipirona. A dipirona, ela tem um princípio ativo de uma planta. Eu acho que é a dipirona. É a dipirona, amor? A dipirona, ele tá livrando também a novalgina, o Vic Vaporub, né, tem também que... Então, enfim, tem vários remédios que a gente conhece que tem os princípios ativos medicinais daquela planta, que são isolados, às vezes eles são potencializados para fazer a medicação. Muito que bem, esse é o campo não só da farmácia, como também, se você pensar nas ervas, também na fitoterapia. E quando a gente pensa magicamente uma planta, toda planta, ela também tem o princípio ativo mágico. Esse princípio ativo mágico, né, é como se a gente falasse assim, o poder, assim, aquela assinatura genético-mágica daquela planta, por assim dizer. Então, aquela planta, ela tem aquela energia, ela tem aquele princípio ativo. E algo me diz que esse princípio ativo está muito conectado com o próprio espírito daquela planta, com o próprio ser espiritual que aquela planta é, saca? Então,
é algo que eu ainda estou refletindo bastante sobre isso, porque como eu falei para vocês, o estudo das ervas, ele é algo que, nossa, vai a vida toda, eu acho que algumas vidas para a gente entender. Mas eu sinto muito isso, sabe? Quando a gente se conecta com uma planta, com uma erva, quando a gente conhece ali a atuação mágica dela, a gente não está só pegando aquela planta, colhendo a planta ou comprando a planta seca ou, sei lá, o óleo essencial daquela planta e utilizando como um ingrediente. A gente está se conectando com aquele espírito, com o espírito daquela planta, daquela erva. Então, eu acho que isso é muito sensacional. Isso é muito
ingrediente, né? A magia das ervas também vai fazer com que você se questione e se pergunte como você está trabalhando as suas relações, você e o outro. Será que a gente utiliza o outro também como um ingrediente das nossas vidas, um ingrediente para fazer funcionar alguma coisa nas nossas vidas? Vamos parar para pensar um pouco nisso, né? Que tipo de interesses estão gerindo a vida de vocês? Então vamos pensar sobre isso também, né? Outra pessoa não é um ingrediente sem o qual a receita vai desandar e nem que eu posso também descartar, né? Eu posso descartar totalmente. Então vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso também, tá? Bom, vamos lá então. Vamos aprender a identificar ervas para a prosperidade. Vocês sabem que a gente tem uma série nós temos muitas ervas e cada uma das ervas vocês vão encontrar propriedades diversas para elas, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o alecrim, nossa, gente, o alecrim, magicamente falando, ele é coringa, assim, né? Ele serve para várias coisas. Sempre é bom ter alecrim. Então, vocês vão ver às vezes que tem uma erva ela vai ter uma atuação para prosperidade, outra para e a mesma erva vai ter para, sei lá, cura emocional, por exemplo. Então, vocês têm que começar a aprender a identificar isso. Uma coisa que eu ensinei para vocês na outra palestra, e eu deixo já a dica aqui para vocês também que não assistiram, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu quero que vocês vejam. Existem ensinamentos muito interessantes, que são ensinamentos de Paracelso, que nos servem para compreender, nos servem para nortear. Opa, acho que eu parei de interromper. Peraí, deixa eu voltar. Opa, peraí. Muito bem, aqui. Nos servem para nortear a gente no trabalho com as ervas, tá? Um desses estudiosos é Paracelso. Eu recomendo que vocês, inclusive, busquem o livro dele, que chama-se... Opa, aqui. Que chama-se A Botânica Oculta de Paracelso. Eu acho que é bem interessante para vocês estudarem, se aprofundarem. Paracelso, ele traz uma série de tabelas, né? Peraí, gente, estou tentando compartilhar aqui, não estou conseguindo. Eu quero mostrar a tela para vocês. Só um minutinho. Agora vai. Então, Paracelso. Amor, olha só o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo. Peraí, gente. Compartilha da maneira tradicional. Tá, vamos compartilhar. Peraí, gente, tem. É que eu quero compartilhar com vocês a minha tela e não estou conseguindo. Compartilhar a tela. Aí, só que quando eu clico aqui, ó. Peraí. Já sei o que eu vou fazer, peraí. Muito bem, tá indo, né? Tá. Então, vamos então falar, né? Paracelso, como eu dizia para vocês, ele ajudou muito e ajuda muito a gente a identificar as energias que regem cada planta. Veja, é uma forma da gente conseguir identificar para que serve determinada planta, tá? Para que tipo de prática mágica eu posso ter trabalhando com aquela planta. Então, Paracelso,
ele desenvolveu duas tabelas que são muito legais. Uma tabela é uma tabela planetária. E assim, tem mais que somente essas duas tabelas, viu, gente? Acontece que são as mais simples para eu passar para vocês aqui. Porque se fosse de uma maneira diferente, né? Se a gente fosse se aprofundar mais, eu deveria, então, fazer um curso, dar um curso para vocês só sobre a análise de Paracelso das plantas. Então, com essas duas tabelas que vocês encontram facilmente na internet, com as dicas que eu vou dar para vocês, vocês conseguem trabalhar tranquilamente a identificação de plantas através do sistema de Paracelso. Mas eu devo lembrar vocês que o sistema de Paracelso é uma forma de falar sobre a energia dessas plantas. Algumas coisas vão bater mesmo em escolas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. No Ayurveda, que é a medicina tradicional lá da Índia, no Ayurveda, eles não costumam utilizar muito a cebola e o alho na alimentação. A explicação que eles dão é uma explicação cuja qual eu não compreendo totalmente, né, não domino totalmente, porque precisaria estudar mais o Ayurveda, mas de um modo geral, o que eles dizem, né? E quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, eu não consigo falar tecnicamente com relação à energia dos doshas desses alimentos. Mas tecnicamente, assim, né? Mais próximo do técnico que eles dizem é o seguinte: que que para o Ayurveda, a cebola e o alho são plantas extremamente fortes e que deixam a pessoa mais agressiva, mais sabe assim, bravona. Muito bem. Olha que interessante, de acordo com o sistema de Paracelso, tanto a cebola quanto o alho são plantas do planeta Marte. Marte é Ares, né? Marte, o deus da guerra, o deus das batalhas, e todas as plantas que são de regência de Marte são ervas que, né, dentre muitas, a gente pode citar a cebola e o alho, são ervas que são com gosto forte, que temperam, que deixam aquela coisa taxativa. Então, olha para vocês verem como, às vezes, escolas diferentes vão dar, você vai ver que a energia vai bater mesmo, assim, muito interessante. Então, dentro desse sistema, que é de Paracelso, nós temos, então, a análise dos planetas. Para Paracelso, né, cada planta, ela vai ter uma preponderância de um planeta. E quando a gente fala de preponderância de um planeta, isso é um acréscimo meu, eu quero dizer a vocês o seguinte: por exemplo, quando a gente diz que uma planta, ela tem a regência de Marte, eu não estou dizendo que essa planta é apenas do deus Marte, né, que é uma consagrada apenas a Ares, o deus da guerra. Não, a gente está falando que, se a gente quiser trabalhar com deidades, se a gente quiser trabalhar até com santos, né? Por exemplo, São Jorge estaria relacionado. Um deus guerreiro, então você vai pegar Thor, você vai pegar deusas guerreiras, e vão estar ligadas também, vão estar conectadas, todas as ervas que são do planeta Marte vão estar conectadas com essas divindades. Então, se você quer oferecer uma erva, uma planta, uma comida, fazer uma oferenda para algum deus guerreiro, procure plantas cuja regência seja Marte. Aí você vai estudar corretamente a divindade e tal, para você ver se tem qual que é outro planeta de fundo, porque nunca é somente um planeta, tá? É mais assim, a regência tá muito ligado com quem vem na frente, né? Quem vem regendo aquela energia, mas ela não é única, tá, gente? Também. Então, olha só, essa tabela vocês encontram facilmente na internet com esses planetas aqui, que são os planetas que, na época de Paracelso, se tinha o conhecimento, tá? Então, é essa a regência de acordo com Paracelso. Existem, assim, é um estudo que eu pretendo desenvolver até uma outra forma, né? Colocando outros planetas aí que seria interessante, colocando de uma outra maneira, ampliando um pouco essa tabela, né? Se me for permitido, assim, preciso ainda estudar mais para poder me arriscar a fazer uma coisa dessas. Então, por enquanto, fica só para mim, dentro das minhas percepções, que quando a gente vai passar adiante, a gente tem que ter certeza do que a gente está passando, né, gente? Então, para não ser leviana, então, ainda vai demorar um pouquinho aí para eu dividir com vocês os meus pensamentos. Mas olha lá. Então,
Plantas ligadas a Saturno, né, cuja regência é Saturno, você vai ver aqui, ó, ela é grande e triste, suas flores são negras, cinzentas, ou as cores são mais apagadas, o odor é desagradável, seus frutos são ácidos ou venenosos. De Júpiter são grandes e frondosas, as flores, elas são brancas, azuis, ou tons de azulado, de violeta. Não tem cheiro, geralmente. O sabor, ligeiramente ácido. Então, vocês vão fazendo, vocês vão pegando uma planta e vocês vão correlacionar nessa tabela, mais ou menos, para vocês acharem o planeta regente da planta. Achando o planeta regente, vocês já conseguem ter uma ideia da atuação daquela planta. Então, Saturno, né? Saturno está muito ligado não somente ao tempo, não somente às questões de velhice, mas também a ancestralidade, trabalhar bastante para quebra de maldições. Plantas de Saturno são ideais, é bem legal. Plantas de Júpiter, Zeus, né? Tá ligado a todos os deuses líderes, deusas líderes, aqueles que regem grandes clãs, que são grandes regentes de falanges, de clãs. Então, e grandes pais também. Então, você pega Júpiter, você pega Zeus, você pega o próprio Jeová, você pega Odin. Então, todos esses grandes pais, esses grandes deuses, quando eu digo pai, no sentido de aquele que, né, que tem a liderança ali, tida dessa forma. São plantas que estão muito ligadas a sucesso. Então, para plantas de prosperidade, plantas cuja regência é de Júpiter, são muito bem-vindas. Marte, então, Saturno, todos os deuses ligados à ancestralidade, deuses e deusas antigas, deuses e deusas velhos, velhas, aquelas deidades esquecidas, cujo culto se perdeu, em que você só tem, assim, um lampejo ou um nome, né? Todos eles estão ligados a plantas de Saturno. Marte, já falei, né? Deuses ligados à guerra, também é bacana para você trabalhar com a parte da prosperidade na questão profissional, bem voltado para a profissão, porque precisamos batalhar, precisamos ter a gana, a vontade de todos os deuses e deusas guerreiros de Marte, que é essa energia, né? O Sol, claro, todos os deuses e deusas solares, fertilizadores, fertilizadoras, são também muito associadas, as plantas de prosperidade também são sempre muito associadas ao Sol, por quê? Porque é o fertilizador. Vênus, então todos os deuses e deusas do amor estão ligados aqui a Vênus, e é assim, bom para feitiços, obviamente, magia ligada a amor, autoestima, relações, amor pela vida, amor pelo próximo. Mercúrio tá ligado, assim, não só a comunicação, que é aquela coisa básica, que vem muito ligado à própria astrologia, o planeta Mercúrio está ligado a isso, né? Mas, assim, também é um planeta que fala muito das nossas relações, das nossas correlações, da forma como que a gente se comunica, não só com as pessoas daqui, mas com outros planos, com outras esferas do nosso ser. Então, como que a gente se comunica com os nossos corpos sutis, está muito ligado a Mercúrio. Todos os deuses e deusas ligados à comunicação, a passagens, a transportar coisas, transportar pessoas, barqueiros, estão ligados a Mercúrio. Deuses que se comunicam, né, que comunicam os mundos também estão ligados a Mercúrio. A Lua, que está muito ligada aos poderes psíquicos, está muito ligado aos ciclos da vida, todos os deuses e deusas lunares, portanto, muito ligado às emoções e ao inconsciente, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que se mostra de determinadas faces, estão ligadas tá ligado a isso mesmo. Então, para vocês terem uma ideia básica dessa tabela, tá? Agora, para Paracelso também tem uma outra tabela, que é a tabela que vai trabalhar também com os elementos. Então, é muito comum você pegar nos livros sobre magia, ou em sites sobre magia com ervas, você vai estar assim, ó, planta tal, elemento regente Júpiter,
Planeta regente Júpiter, elemento terra. Por quê? Porque a pessoa fez uma relação com as duas tabelas, tá? Ela fez uma relação com as duas tabelas. Por quê? Paracelso era muito ligado à astrologia. Então, assim como nós também temos elementos, planetas, casas e tudo mais, signos e tudo mais, Paracelso, no seu Botânica Oculta, vai trabalhar profundamente a relação astrológica com as ervas. Por isso que a gente encontra isso muito, muito difundido, tá bom? Os elementos, então, para Paracelso, você vai encontrar facilmente essa tabela na internet. Plantas de terra, plantas de água, plantas de fogo, plantas de ar. Obviamente, você vai fazer uma relação, então você pega, por exemplo, plantas de ar, perfume desagradável, sabor azedo, cor azulada, forma delgada, volume muito alta. Gente, isso aqui, assim, é bem resumido e, assim, não é 100%, assim, não é matemático a coisa, ok? Não é matemático. Isso aqui ele fez como um norte para vocês encontrarem a regência planetária e a regência elemental de cada planta. Mas vocês vão ver que tem planta que você vai ter lá a preponderância da regência de tal planeta, mas você vai se conectar com ela e você vai entendê-la também como tendo tal planeta ou tal elemento muito forte também presente naquela planta. Entendeu? Então, dentro disso, eu trouxe algumas combinações para vocês verem, todas elas, claro, relacionadas já à magia de ervas para a prosperidade, para o trabalho. A primeira que eu trago a vocês é o manjericão. E aqui, gente, assim, todos os manjericões, tá? Porque vocês vão achar vários tipos diferentes, várias espécies diferentes de manjericão, ok? Planta de Marte, elemento fogo. Então, é uma planta que serve para muita coisa. O manjericão, ele tem uma atuação mágica muito difundida. Qualquer pessoa que já tenha estudado um pouco sobre magia com ervas vai encontrar manjericão em várias coisas. Inclusive, o manjericão, até o Elfo falou na palestra passada dele sobre a atuação dela para os poderes psíquicos, né? Para, na verdade, combater os ataques psíquicos. O manjericão é uma planta de Marte, o elemento fogo. Então, vocês podem utilizar essa planta muito bem para o ambiente profissional, para buscar emprego, para buscar essa satisfação no ambiente de trabalho. Procure combinar, quando vocês forem fazer o trabalho com o manjericão para o trabalho, gente, procure combinar com alguma planta de Vênus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o manjericão, ele é uma planta de Marte com elemento fogo. Então, o que pode acontecer? Você pode ter alguma certa dificuldade, se você exagerar um pouco nessa energia, uma dificuldade um pouco de lidar com os sentimentos do outro, com a relação profissional. Então, se você conjugar uma planta de Vênus ou uma planta de Júpiter, também pode ajudar nesse sentido, para que dê uma equilibrada. Então, mais tarde a gente vai falar de banhos, vocês podem combinar banhos assim. Então, você pode usar um manjericão, pode pegar pétalas de rosa branca, por exemplo, você pode utilizar no banho junto também, que não teria problema nenhum, ok? Cúrcuma, tem várias formas de se falar do açafrão da terra, que é esse pó de uma cor linda, que mancha tudo, né? Mancha tudo. Que é um rizoma, uma raiz que fica embaixo da terra, e quando você corta, ela é até mais forte do que esse amarelo que vocês estão vendo aí na tela de vocês. É uma planta do sol, elemento, claro, fogo também. Então, veja que interessante. Essa planta solar, e por ser uma raiz, está embaixo da terra, e a gente tira, tem uma cor amarela, ouro, sol, fogo, tá tudo muito ligado à prosperidade. Então, a cúrcuma, você pode utilizar incensos, você pode... Eu não aconselho vocês fazerem os banhos de vocês com cúrcuma, porque ele mancha muito, essa erva que vai ficar tudo amarelo. Então, a não ser que você ponha bem pouquinho, tá? Então, você pode utilizar ela no incenso e também na alimentação. Então, sol, fogo. Olha essa que interessante, que também é solar e do fogo, e é extremamente utilizada para a prosperidade, né? Põe o louro no feijão, não é só para dar o gostinho do louro, né, gente? É também para atrair a prosperidade para casa. No final do ano,
quem não tem aquele hábito de colocar, fazer lentilha, colocar louro. São duas plantas que são muito ligadas à fertilidade, a fazer aquele pupurri de ervas com louro, folhinhas de louro, trocar folhas de louro no final do ano. As pessoas têm esses hábitos, né? Por quê? Porque é uma planta solar, cujo elemento é fogo, está muito ligada à prosperidade e ao sucesso. A gente vai falar de novo do louro mais para frente, mas fica aí a dica para vocês. Uma planta que eu acho maravilhosa, que eu acho lindíssima, olha os detalhes dela, é o anis estrelado. O anis estrelado, ele tem uma atuação muito legal também para ampliação de canais de comunicação, de proteção espiritual. Mas ele também é uma planta muito boa para a prosperidade. Planta de regência de Júpiter, elemento ar. Eu acho que seria bem interessante vocês que estão procurando emprego, que estão precisando melhorar no trabalho, às vezes está buscando uma promoção, buscando uma colocação melhor, você fazer um banho de manjericão com anis estrelado. Acho que seria bem legal. Se você quiser, também pode colocar o louro, que eu acho que fica legal também. Tá bom? Mas lembra, dentro daquilo que eu falei para vocês de equilibrar a utilização do basílico, que é o manjericão, você pode fazer com uma planta tanto de Vênus quanto de Júpiter. Tá aí uma boa dica para vocês, que é o anis estrelado, que é uma planta de Júpiter, elemento ar, então vai facilitar bastante a comunicação, porque o anis estrelado, ele trabalha a comunicação não só de outros níveis, né, de estados alterados de consciência, como também entre as pessoas. Daí existir também uma grande celeuma, se vocês forem fazer uma pesquisa aprofundada, se o anis estrelado, ele seria realmente de Júpiter ou ele seria de Mercúrio. Existe toda essa discussão, tá? A cidreira, que aqui, na verdade, essa que vocês estão vendo é a melissa, porque existe também uma confusão muito grande de nomes de plantas, né? Então, é interessante que quando você vai buscar uma planta, você vá pelo nome científico dela, porque eu coloquei até de propósito aqui. A erva cidreira, esse nome, cidreira, capim-cidreira, erva cidreira, ela vai designar tanto essa que vocês estão vendo, que é a melissa, também chamada de melissa, inclusive o nome científico dela é a Melissa officinalis, quanto também o capim-santo, que é o capim-limão, que é aquela planta que é muito parecida com a citronela, que é muito parecida com o capim-gordura, que é aquela planta também super cheirosa, tá? Mas aqui é a cidreira melissa, essa que vocês estão vendo aqui, que é super cheirosa também, faz um chá bom. Planta lunar, elemento água, também ótima para boas colheitas no ambiente profissional, na parte de prosperidade, então para que você tenha bons retornos financeiros das coisas que você vem cultivando. Isso tá a erva cidreira, a melissa, é muito boa para isso também, tá? O contato e a conexão com as plantas, gente, então, vocês vão perceber que aquilo que eu falei para vocês, mesmo que vocês se pautem pelas tabelas de Paracelso, vocês precisam compreender, ter o contato e se conectar com as plantas, tá? Isso é muito importante de vocês terem em mente. Para isso, eu trouxe alguns mitos e deidades que vão explicar algumas plantas para vocês, algumas formas de encarar essa conexão, se você tiver dificuldade de pensar em elementais, em espíritos das plantas. Eu trouxe primeiro essa imagem que vocês estão vendo de uma de uma estátua muito famosa, que é de Daphne e Apolo. E o mito de Daphne e Apolo vai nos explicar a relação de Apolo com o próprio louro. Daphne, que era segundo, né, uma parte dessa história e alguns estudiosos, ela seria uma ninfa por quem Apolo se apaixonou. Só que ela não cedeu às investidas de Apolo, então Apolo a perseguiu por toda parte, e ela tinha um pai que era o nome de um rio, que agora eu não me recordo, e ela pediu auxílio para o pai, e o pai, para que ela não queria, se submeter a Apolo. Então o pai a transformou
na folha de louro, né, na árvore de louro, no loureiro. E quando transformou ela num loureiro, Apolo ficou muito triste. E foi a partir daí, então, que acabou se falando que o louro é uma planta de Apolo, porque ele é apaixonado por Dáfne, que é o loureiro. Entende? Daí que vocês vão ver até a coroa de louros era dado aos grandes vitoriosos e tudo mais. Então, o louro ele está muito associado a sucesso, vitória e prosperidade, mas sucesso em todos os sentidos. Ok? De qualquer forma, Apolo teve Dáfne, né? Porque até hoje é associado o louro a Apolo. Deméter e Pan. Deméter é a senhora dos grãos, das colheitas, e Pan é o senhor das florestas, das comidas, né, dos alimentos florestais. Então, são dois deuses que são muito fortes na questão da fertilidade da terra. Todos os deuses ligados à fertilidade, eles vão ter uma ligação muito forte com ervas ligadas à prosperidade também. Um exemplo que eu posso dar a vocês é o trigo. Deméter é a deusa dos grãos, conhecida como deusa dos grãos, mas principalmente a deusa do trigo. Então, vocês podem ver que, geralmente, a coroa, uma coroa feita de trigos, como vocês estão vendo aqui no centro dessa imagem, é consagrada a Deméter. Por quê? Porque é o alimento que se transforma em pão, né? Morre para se transformar em pão para alimentar as pessoas. Ela é a grande mãe nutridora da terra. Aqui eu trouxe uma outra deidade, que é uma deidade, chama-se Suvetar, que é uma deidade nórdica muito bacana, muito linda, que eu gosto muito, que é a Senhora da Primavera. Suvetar, porque fala do calor do sul, lá no hemisfério norte, obviamente. Então, ela está ligada a toda a fertilidade. No meu blog, Caldeirão de Circe, eu coloquei a tradução da música do Galahorn, que é Suvetar, cujo clipe é maravilhoso, eu aconselho vocês a assistirem, quem ainda não assistiu, e ela vai falar muito sobre essa energia da terra e da prosperidade, da fertilidade de Suvetar. Como uma prece, essa música que vai falar para ela, levanta-te filha, a maior filha da natureza, levanta-te com os grãos de trigo, recompense os meus esforços. É maravilhoso, vale a pena. E o clipe é sensacional. Se vocês me lembrarem, eu posto no grupo do IMT Online. Mas se vocês quiserem colocar no YouTube Suvetar, do jeitinho que está escrito aí, vocês vão encontrar facilmente o clipe e preparem-se, porque é maravilhoso e a música também é linda. Atena, ligada à oliveira, né? Então, aqui vocês estão vendo uma imagem dela abençoando, fazendo bênçãos com a oliveira, que é uma planta muito consagrada a ela como a deusa não só da guerra, mas a guerra sábia, a deusa da sabedoria. A oliveira está ligada a muito isso. E a oliveira, muito ligada à prosperidade, porque também ligada ao sucesso, tá? Orixá Okó, que é uma divindade africana, que é um senhor da agricultura, que está ligado muito à colheita do inhame novo, o inhame, que é uma raiz muito ligada à fertilidade, portanto, também à prosperidade. Todos os deuses que vocês encontrarem que têm uma relação com a agricultura vão ter uma relação direta com plantas ligadas à prosperidade e abundância na vida. Claro, também falando em deuses da agricultura, eu não poderia deixar de citar também Ísis e Osíris. Ísis também, para oferenda para elas, né? Para ela é azeite também, ela gosta muito, está muito relacionada à oliva também. Osíris é um deus da agricultura. Então eu trouxe esses mitos e deidades para vocês entenderem que quando você se conecta com uma planta, quando você se conecta com a energia de uma erva, você está se conectando, também pode vir a se conectar com essas energias. Tá? E uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente: todo o trabalho com ervas, principalmente o trabalho de ervas para a prosperidade, o chakra é o básico, né? Então, o chakra da terra e o chakra do sacro, que é a água, terra, fertilidade, faz nascer as verdinhas, faz nascer as plantas. Então, se a gente não está com o nosso chakra básico, nem com o nosso chakra do saco equilibrados, nós não vamos ter força, libido, vontade, tesão
materialização, capacidade de concentração, potência para concretizar as nossas coisas. Então, é muito interessante que ao trabalhar qualquer coisa, né, qualquer tipo de magia para a prosperidade, que a gente procure equilibrar os chakras básico e sacro. Isso é muito importante. Vocês estão lidando com a terra, a prosperidade, tá? E como a gente utiliza as ervas, gente? Bom, para começar, a gente tem aquela pergunta básica, né? Ervas secas ou ervas frescas? Gente, então o ideal, né? Vou falar como já falei que vários estudiosos já disseram, eu vou repetir. O ideal é que você tenha as suas plantas plantadas no seu jardim, mas é óbvio que nem todo mundo consegue, embora muitos queiram. Então, vocês podem utilizá-las secas. Para cada coisa que você for fazer, e a gente vai dar dicas de trabalho aqui, vocês vão ter uma ou outra atuação mais voltada, mais indicada à erva seca ou ela fresca. E quando chegar nesse momento, eu vou falar, aqui prefiro a erva fresca, ali prefiro a erva seca. Mas, no geral, gente, se vocês forem utilizar a erva seca, verificar se ela tá com uma cor legal, se ela tá com cheirinho bom, se não tem fungo, tá? Porque aí, se ela tiver muito cinza, muito sem cor, muito sem vida, é que ela tá mesmo, sem vida nenhuma. Então, não é muito aconselhado, ok? Você pode utilizar todas as partes de uma planta para fazer magia com a prosperidade, para a prosperidade, né? Aliás, para todo tipo de magia. Então, você vai usar semente, você vai usar as flores, os frutos, as folhas, as cascas. Só que, quando a gente está falando de magia para a prosperidade, é mais usual você encontrar o trabalho com sementes e frutos, né? Se você for pensar no sentido de multiplicação das coisas, as sementes e os frutos que guardam as sementes é que são mais utilizadas. Mas não há problema nenhum e vocês vão ver que se utiliza flores, se utiliza cascas, se utiliza folhas, se utiliza rizomas, que são as raízes, que também podem ser utilizados muito, muito forte mesmo no trabalho com prosperidade. Então, você pode utilizar todas. Aqui, para cada tipo de trabalho, você vai ter uma parte da planta que é mais utilizada. Isso também vai variar de planta para planta. Se você pegar, por exemplo, o cedro você vai usar a casca do cedro. Mais comum você usar a casca. Pode usar folha? Pode, mas você vai usar mais a casca, ok? Vamos dar algumas dicas de trabalhos para vocês. Bom, primeira coisa que você pode fazer para trabalhar a prosperidade e as ervas na sua casa mesmo, na cozinha da bruxa, né? Temperos e comidas. O milho, gente, é uma planta extremamente sagrada. Eu poderia colocar várias deidades e entidades e seres espirituais ligados ao milho lá no Mitos e Deidades, mas aí a gente ia fazer uma palestra só de mitos e deidades, porque dá para a gente fazer uma baita de uma relação. Por exemplo, a mãe do milho, que é uma deusa norte-americana, na verdade, não norte-americana, né? Nativa americana lá do norte, indígena daquela terra, que é a mãe do milho. O milho extremamente sagrado, extremamente ligado à prosperidade. Então, coma milho, tenha milho na sua casa, todos os derivados do milho são extremamente poderosos para atrair a prosperidade para sua família. A uva, extremamente ligada à fertilidade, à prosperidade, à riqueza. Porque até historicamente a uva era muito, muito cara. Então, você vê aquelas imagens dos gregos e romanos pondo uvas na boca, porque eram riquíssimos, só riquíssimos que tinham uva. Se você pegar até no período medieval, nossa, gente, só rico que podia ter uva, né? Porque ela é realmente muito delicada. Qualquer frio, muito frio ou muito calor, desanda toda a parreira. Então, a uva é extremamente ligada à fertilidade. Claro, ligada à prosperidade. A romã, numa frutinha dessa, olha quantas sementes que tem, né? Então, a romã também está muito ligada à fertilidade. Nozes e castanhas, a avelã, todas essas nozes, essas castanhas, elas estão ligadas à fertilidade também. Então, você pode, né? Então, bolo de nozes, tudo que está ligado a isso, tudo que está ligado a nozes e castanhas está ligado intimamente à prosperidade. A gente lembra muito dessas frutas secas quando é época de fim de ano, de Natal,
Por quê? Porque isso, na verdade, aqui no Brasil, hemisfério sul, é muito calor, mas lá no hemisfério norte, essas frutas secas, elas ajudam muito a passar o inverno, elas perduram durante muito tempo, então é muito comum cidade presente, ter, na época de inverno, essas frutas de inverno, frutas secas, e elas estão ligadas à prosperidade porque mantém para manutenção das coisas na sua casa, a manutenção dos mantimentos, do alimento na sua casa. É bom você ter. Noz moscada, que é um condimento que você raspa, que assim como está na imagem, não dá para você utilizar ela inteira, você raspa e coloca um pouco, geralmente em molho branco, fica muito gostoso, você coloca noz moscada. Também está muito ligada à prosperidade. A lentilha, que eu já falei para vocês, a lentilha com ramo de louro, principalmente no fim do ano, né, gente? É muito comum as pessoas comerem lentilha no fim do ano, por quê? Porque é prosperidade, atrai prosperidade, então tá muito ligado a isso também. O gergelim, que é usado, mas assim, não vejo ser muito frequentemente usado na culinária aqui no Brasil, mas a gente aqui em casa sempre tem tanto o gergelim preto quanto o gergelim branco, que eu gosto mais do branco mesmo, embora eu ache o preto mais bonitinho, eu gosto mais do sabor do branco. Gergelim, fertilidade total. Azeitona, azeite, oliveira, oliva, folhas de oliva, tudo que está relacionado à oliveira está relacionado à prosperidade. Então, você pode, olha só que legal, fazer um azeite com ervas de prosperidade para você ter na sua cozinha sempre, para você fazer a sua alimentação, temperar a sua salada, azeitonas no geral, todas elas, não importa se é preta, verde, portuguesa, não interessa, argentina, todas elas que são oliveiras, né? São da oliva, então é muito interessante. E aí, quando eu falo Oliveira, assim, eu já penso muito na questão do sobrenome, né? Não sei se tem alguém Oliveira aí, mas eu acho bem bacana que a gente tem vários sobrenomes que são nomes de árvores. E a gente está falando de magia das ervas, né? Então, você já parou para se conectar com essa planta cujo nome você carrega? Para se conectar com isso, para se conectar com essa energia, então quem é Pereira, Oliveira, Nogueira, todos esses nomes ligados a árvores, né? Então é muito, muito interessante que vocês parem para se conectar com essa energia, com essa força, tá? E quem é Silva, se conecte com a selva, se conecte com o selvagem. Eu acho que isso é muito interessante a gente se pensar dessa maneira também, encontrar no nosso nome civil o poder que ele contém também. O gengibre, que eu falei para vocês no início da palestra, né? Eu falei no início da palestra que era algo bacana para vocês utilizarem. O gengibre você pode utilizar em chá, você pode utilizar no tempero, então quem come carne é muito bom fazer tempero com gengibre e tudo mais, isso é bem legal também. E é uma planta muito ligada à prosperidade. As lindas e maravilhosas que eu amo, abóboras no geral estão ligadas à fertilidade, então tem abóboras na sua casa, coma abóbora, faça doce de abóbora, faça abóbora salgada, faça tortas de abóbora, comam abóbora, porque ela é extremamente ligada a toda a colheita farta, ela está muito ligada à colheita. Você quer colher bons frutos do seu trabalho, da sua vida? Abóbora no alimento está muito bom. E o nosso bom e velho café também, né? Então, servir cafezinho. Não tem um lugar que você vá, quer dizer, até tem, né, gente? Mas é muita mesquinharia. Que você não vá, que não tem um café para se tomar. Então, o café, tanto em grãos, né, para você utilizar em amuletos, a gente vai falar mais para frente, como o próprio café para tomar na sua casa, é um símbolo de prosperidade, é uma erva de prosperidade muito forte, ok? Muito bem. Elixires, poções e filtros, feitiços na casa. Bom, elixires, poções e filtros, quando a gente está falando de ervas, tudo aquilo que é para beber, a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, não vão consumindo, bebendo ervas sem vocês terem pleno conhecimento dos princípios daquela erva. Eu estou dizendo sim, né? Ervas podem te matar.
Então, cuidado com a ingestão de algum chá. Eu lembro que há muitos anos, uma amiga minha na internet, bruxa também, ela quase morreu porque ela ingeriu um chá, porque ela viu uma erva no sítio da mãe dela, que era muito parecida com uma erva que chama tanchagem, e ela foi fazer um chá, só que não era tanchagem, era alguma outra erva, e ela passou muito mal, ela teve diarreia, ela teve vômitos frequentes, então ficou muito doente, teve uma intoxicação. Isso foi algo pequeno perto do que pode acontecer. Então, não bebam, né? Não façam poções, não bebam elixires, se você não tiver certeza do que você está tomando, tá? Muito cuidado com isso. Mas você pode utilizar de fazer poções, filtros, elixires para prosperidade, para você tomar. Isso é muito legal. Feitiços na casa, a gente tem várias dicas legais. Vamos começar pela decoração. Olha que legal que eu trouxe para vocês as velas. Olha só, essa imagem que eu peguei para vocês, super chique, e ninguém vai dizer que você está fazendo a sua boa macumbinha. Então, olha só que bonito, você está vendo aqui de um lado a vela com os feixes de trigo, que é bem lindo, só toma cuidado na hora que for acender essa vela, tá? Toma cuidado porque o trigo ele pega fogo muito fácil, então se precisar dar uma paradinha nos bigodinhos dele. Do outro lado, você tá vendo ervas assim em bagas, em folhas. Você pode fazer isso com para acender velas, colocando as ervas assim, encostadinho nas velas para acender, para pedir, para fazer suas orações de prosperidade, isso é muito legal. Aqui, olha só essa vela de canela. Canela é muito utilizada para prosperidade. E do lado, vocês estão vendo os paus de canela, cascas de fatias de laranja seca, que vocês encontram em lojas de produtos artesanais, e o anis estrelado. 3 ervas que ficam maravilhosas em decoração de casa e que são poderosíssimas para a prosperidade. Sim, a laranja está muito ligada à prosperidade. Então, você pode comprar, quem sabe fazer, faz, vela, quem não sabe fazer, amarra os paus de canela, como vocês estão vendo aí na imagem, façam as orações de vocês. A laranja, vocês acham elas coladas assim nas velas, né, inseridas ali no pavio da vela, também é bem legal. O anis estrelado fica lindo, 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 com calêndula também, né, se você precisar utilizar as 2 ervas, coloque calêndula, uma vela de calêndula com anis estrelado, fica a coisa mais linda. Flores, 2 flores que eu achei bem legal de colocar para vocês, e que são flores fáceis de vocês acharem, e que são ótimas para atrair prosperidade para a vida de vocês. A camélia e o girassol. A camélia, essa que vocês estão vendo aí do lado, ela tem um perfume tão gostoso, gente, mas tão gostoso, que me lembra a infância. E minha avó tinha um pé de camélia no jardim, eu adorava. É muito cheirosa. E o girassol, para quem não gosta muito do perfume de flores, às vezes pode não gostar do cheiro da camélia, o girassol também é bem legal. E dá para fazer vários arranjos também decorativos com o próprio girassol. Olha só, fontes são muito boas para prosperidade, porque você pode depositar moedas, aí fugindo um pouquinho das ervas, né, mas também entrando aí no quesito prosperidade. Então, ter fontes em casa com água corrente, ele é muito bom para várias coisas, mas principalmente se você colocar plantas nessa fonte, como na imagem ali. E uma planta que está muito fortemente ligada à prosperidade, porque pela resistência e tudo mais, é o bambu. O bambu, porque também ele alastra feito louco, né? Então, o bambu tá muito ligado a isso também. Então, é legal você ter uma fontezinha de bambu. Você pode ter até aqueles sinos dos ventos de bambu, é bem bacana. Tem uns bambus pequenos para plantar em vaso, então tem vaso também, é legal. Esse vaso, esse pote de grãos, que qualquer pessoa pode fazer, é tão simples. Ele também pode ser um amuleto muito legal de decoração para sua casa. Você pode dar de presente, você pode deixar vários, fazer vários e pôr na sua cozinha, que fica bem bonito. Vale a pena também, é fácil de vocês fazerem. Amuletos, além desses todos que eu mostrei para vocês, que são amuletos que estão ligados à prosperidade e que são objetos de decoração, mas que também são amuletos, você tem também esses patuás,
que são os saquinhos que você pode fazer e você pode usar para a prosperidade. Você pode usar um pano amarelo, nesse pano você pode costurar ou você pode mandar costurar, fazer um saquinho, e eu sugiro algumas ervas que você possa utilizar no saquinho. Se você colocar todas, é legal, né? Tem o louro, você pode colocar uma folha de louro, um punhado de lentilha, um pau de canela, uns 3 grãos de café, um anis estrelado, sementes de uva que você tenha consumido, cascas de laranja, aí a casca de laranja você deixa secar um pouquinho, sementes de girassol. Esse patuá é bem bacana, você pode carregar na sua bolsa, deixar na sua casa, colocar na sua gaveta, na gaveta do escritório, que ninguém vai ver, isso é bem legal de você ter também. Banhos e águas, né? Banhos, aquilo que você vai fazer para você se banhar, para você banhar o seu corpo. Águas são os banhos que você vai preparar para sua casa, para os seus ambientes. Lembra que eu falei que magia com ervas sempre vai te fazer relacionar, te fazer pensar nas suas relações e nos seus ambientes. Olha, um banho que eu acho que pode ser bem bacana para questões profissionais, principalmente, e atrai a prosperidade consequentemente. Mas é um banho bem bacana para as nossas atitudes. A sálvia, a cidreira, melissa e o manjericão. A sálvia aqui, gente, é aquela sálvia que você acha com mais facilidade, que é a sálvia officinalis. Não precisa ser a sálvia branca, que é caríssima, e nem a esclareia, que é caríssima também. Pode ser a sálvia officinalis, aquela que você encontra fácil em mercados, muito fácil. Você vai, prepara o seu banho. O banho, gente, o ideal de você preparar o seu banho, caso você não tenha uma banheira bem legal, como dessa da foto, né? Você vai ferver a água. Para você, um banho pode ser, ferve uns 3 litros de água. Ferveu, desliga o fogo, joga as ervas, a sálvia, a cidreira e o manjericão nessa água, mexe, tampa e deixa amornar tampado, não fique abrindo toda hora. Amornou, aí você vai para o seu banheiro, vai tomar o seu banho normalmente. Depois que você tomou o seu banho de higiene, você vai passar a toalha para secar o corpo. Secou o corpo, aí você vai jogar esse banho dos seus ombros para baixo. Procure dar uma esfregada dessas ervas nos seus braços, isso é muito legal, ok? Terminou? Não vai secar o corpo, põe uma roupinha limpa, um pijama que você ainda não tenha usado durante aqueles dias, pode ser um pijama que você já tenha usado algum dia na sua vida, mas que esteja limpo, tira uma roupa limpa da gaveta, se veste e, muito que bem, está feito o banho. Incensos e queimadas, incenso é a defumação, né? Aquilo que a gente já conhece normalmente. A queimada que eu digo, gente, é você queimar essas ervas, queimar essas coisas. Isso é muito interessante. Todas essas plantas, principalmente secas, você pode fazer essa queimada. Então, você vai comprar álcool e vai embeber essas ervas no álcool, usa o seu caldeirão, cuidado, né? Então você vai atear fogo nessas ervas, pedindo essa prosperidade. Uma coisa que você pode fazer também é misturar com um defumador que se chama Mãe Maria, para fazer a defumação, isso é bem legal. Ou no carvão em brasa, você ir jogando vagarosamente as ervas por cima, devagar, porque senão você apaga o carvão e ir assoprando. Isso é muito legal. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que vocês podem utilizar. O café em pó, ele é bem legal para você utilizar no incenso, mistura com esse defumador, com a Maria, com outras ervas, mas o café fica bem gostoso de você queimar e é bom para prosperidade. As folhas da oliveira, as folhas secas da oliveira também para atrair prosperidade, sucesso, principalmente nos negócios, é muito bom a oliveira. A noz moscada em pó, é muito cheiroso, fica muito cheirosa. Noz moscada com canela em pó e anis estrelado em pó, gente, é uma delícia. O incenso fica muito gostoso, fica bem bom mesmo e atrai din-din. Gengibre em pó também é muito bom e as raspas de laranja seca também você pode colocar no seu incenso para defumar a sua casa, isso é bem legal. Para queimada, qualquer erva do que eu falei já você pode pôr fogo. Evitar as em pó, né? Aquelas que estejam em pó, elas não são muito boas para você queimar, mas pode também, tá? Mas aí é mais legal para você usar em incensos. E tudo isso, gente, vocês podem presentear as pessoas que você
ama, né? As pessoas que vocês amam. Por quê? Às vezes você vai dar um objeto de decoração para uma pessoa, para ela colocar no ambiente de trabalho, vocês mesmos podem utilizar isso. E em forma de presente. Por quê? Porque, poxa, eu acho que é tão bacana você dar presente para alguém, eu adoro dar presente, principalmente presentes que estão magicamente impregnados, né? Acho que são presentes muito positivos. Algumas dicas finais que eu dou para vocês, além, obviamente, de tudo aquilo que a gente já iniciou o nosso bate-papo falando sobre a gente tomar cuidado com as coisas que a gente faz, a gente se pautar sempre na ética, não utilizar as ervas sabe, como um simples ingrediente daquilo. Eu acho que, além de tudo isso, vale também aquele nosso papo inicial sobre você procurar, ao máximo que você puder, fortificar o seu poder pessoal, tá com o seu poder pessoal power. Se você não tá conseguindo, vai pedir ajuda terapêutica, vai pedir ajuda para um amigo, para uma amiga. Para o seu sagrado também, se conecte com o seu sagrado. Geralmente entre... eu estou olhando a minha gata aqui, que ela está tendo um ataque. Geralmente, as pessoas que estão ligadas a paganismo, à bruxaria, elas se focam bastante nos feitiços e tudo mais, e é bacana, se desenvolvem bem nesse sentido, mas elas acabam, de certa forma, se afastando um pouco do sagrado. Então, assim, as ervas, elas passam a ser realmente ingredientes, até os deuses passam a ser ingredientes. Então, tipo, eu vou trabalhar prosperidade, preciso de um feitiço para prosperidade, quem eu vou usar? Vou usar Deméter. Eu vou usar Atena. Como se eles também fossem ingredientes, né? Tudo para nos servir, uma coisa muito egocentrada. Então, trabalhem o ego, não é para aniquilar o ego, entende? Mas é para você fazer com que seu ego trabalhe a seu favor. Então, procurem ao máximo, quando vocês forem fazer, ter uma prática mágica, qualquer que seja, que vocês tenham esse tipo de pensamento, que vocês conectem-se com tudo que está à volta de vocês, com as ervas, com a planta, com o planeta, com os outros seres, com os outros mundos. Se conectem com toda essa energia, não fiquem só assim, tipo, é como eu quero, do jeito que eu quero, então eu vou usar isso como ingredientes. Certo? Bom, gente, era isso que eu tinha preparado para vocês. Eu espero que tenha valido a pena, espero que tenha sido gostoso para vocês, como foi para mim, falar sobre esse assunto. Falar sobre ervas é sempre muito legal, muito bacana. Vamos às perguntas, se elas existirem. Tem, amor? Tem. Vamos lá. Otávio, quais as ervas brasileiras que podem ser consideradas ervas coringas em poções e feitiços para a prosperidade? Ervas brasileiras, vamos ver, a samambaia é uma erva brasileira que pode ser utilizada para prosperidade, que me vem à mente, assim, fácil, a taioba, sabe aquela que tem a folhona grande? A taioba, tanto a folha quanto a própria raiz dela também pode ser. A mandioca, eu acredito que está muito ligada à prosperidade mesmo, se a gente for falar assim, pelos nossos povos indígenas aqui, eu acho que essas plantas dá para você trabalhar bem com a prosperidade aqui na Terra Brasilis, com as coisas do Brasil. E acho que seria até interessante vocês colocarem isso nos trabalhos mágicos de pedido para o nosso Brasil, se a gente está falando sobre o cuidado que a gente tem que ter, as nossas relações e todo o ambiente, toda essa questão do espaço, do palpável, que a gente possa, de repente, trabalhar ervas do nosso Brasil, não só, mas principalmente ervas do nosso Brasil, para que nosso Brasil prospere, para que nosso Brasil consiga deslindar esses obstáculos que a gente está passando. Não interessa assuntos políticos, né? Quem é o quê, se vermelho, se não interessa isso. O que interessa é que a gente consiga, e que os nossos dirigentes consigam também trazer prosperidade para essa terra novamente, que eles queiram essa terra próspera, não só os bolsos deles. Diga, amor. Você sabe a utilização mágica do açoite de cavalo? Eu não sei, você sabe o açoite de cavalo, amor?
Ele está falando que é uma erva de Ogum. Portanto, se a gente for fazer a relação com o Paracelso, Marte, né? Então, Marte dá para trabalhar não só a parte de prosperidade, como também das batalhas do dia a dia, das batalhas da vida. Então, você tá precisando de grana, tá precisando trabalhar o seu poder pessoal, pode usar o açoita a cavalo. Guilherme Cariade. Quando as plantas auxiliam nas comunicações entre os mundos, tem algum uso que fortifique mais esse efeito? Banho, chá, alguma? Defumação, eu acho que é bem legal, ajuda bastante para conectar com outros planos. E também os banhos, você toma o banho e vai para a cama e vai dormir, entendeu? Porque aí você utiliza. Então, se você quiser aliar as duas técnicas, então você faz um banho, toma o banho, dorme e acende faz uma defumação também enquanto estiver tomando banho, deixa aquela defumação indo e dorme. Vocês costumam fazer algo para ativar essa essência das ervas? Certa vez vi que elas precisam ser despertadas, de certa forma, para sua eficácia energética. Já ouviram sobre? Já ouvi sobre, sim. Inclusive, coincidentemente, eu estava vendo, até para me preparar para essa palestra, um livro que a gente ainda não leu, amor, mas você comprou esses dias, que é esse livro aqui do Rubens Saraceni, A Magia Divina das Sete Ervas Sagradas, em que eu não cheguei a ler, então eu não posso opinar, assim, diretamente. Eu peguei, tava dando uma olhada aqui, gente, juro, foi muita conexão, assim, eu tava dando uma olhada aqui. E ele fala sobre essa questão do ativar, de fazer uns tipos de mandala, mas eu não tenho certeza, porque como eu não li o livro, então eu não sei direito como funciona isso, tá? Dentro da visão dele. Agora, vamos lá. Dentro de uma visão tradicional, bruxística, por assim dizer, não, você não tem que ativar nada, porque na verdade é um ser, né? É um espírito, é um ser que tá ali, então ele já tá ativo, ok? Isso não tem que ser feito. Agora, dentro dessa visão, aí eu acho que seria interessante estudar. Eu acho que esse livro é uma dica, de repente, boa. É o que eu tô dizendo, não li ainda. Você não leu ainda também, né, amor? A gente ainda não leu ainda, então eu não sei a profundidade de tudo isso, tá? Mas, se você pegar aqui no fim desse livro, inclusive, tem uns espaços mágicos vegetais, então, que ele vai fazer umas espécies de mandala com as ervas e tal. Então, assim, é uma visão de ativar, é uma visão até mesmo bastante modernosa, tá bom? Porque tradicionalmente não tem que despertar o princípio ativo ali, né? Já tá ativo, então você não tem que despertar. Mas é uma visão, ok? O Daniel está falando que ele não entendeu direito por que a Melissa está relacionada com prosperidade e questão profissional. Se você podia explicar melhor. Muito bem, porque se você vê a Melissa, né, a ligação dela, eu vou até voltar aqui para vocês darem uma olhada. A Melissa, ela é uma planta lunar cujo elemento é a água. E a Lua, ela está muito ligada, a influência lunar, ela está muito ligada a ciclos de agricultura, né? De colheita, de plantio. Então, às vezes, quando você vai colher alguma coisa, você tem que ver onde está a fase da Lua e tudo mais. E o elemento água é um elemento fertilizador por natureza, ok? Então, geralmente, você vai ver plantas de poder, plantas de prosperidade, vocês vão ver, geralmente, do elemento água, elemento terra, elemento fogo, algumas elemento ar, mas geralmente esses três. Terra por motivos óbvios, água por motivos óbvios, fogo por motivos óbvios, porque tudo está ligado à fertilidade. E os planetas, é aquilo que eu falei. Então, Marte, se for para batalhas profissionais, querer vencer demandas e coisas do tipo. Júpiter, liderança, sucesso profissional. Sol, fertilidade da Terra. Lua, ciclos de fertilidade da Terra. Então, é por isso que está relacionado a Melissa, no caso, à prosperidade. O Guilherme falou que ele tem costume de colocar ervas na manufatura de velas.
que ele sempre sente algo mais forte quando acende. Se você já fez alguma coisa assim. Já sim. Inclusive, tem algumas... para vocês fazerem, até uma dica, né? Para vocês fazerem a vela, para que a erva apareça, vocês têm que fazer assim. Vocês têm que comprar uma forma, então vamos dizer, uma forma assim, e uma outra forma assim, em que fique um vãozinho, né? E nesse vãozinho aqui entre os meus dedos, que vocês estão vendo aqui meu olho, ó, nesse vão, vocês vão espetar as ervas. Então, você pode espetar como chama? Os paus de canela, o anis estrelado. Então, como é que você vai fazer? A vela, você vai pegar aquelas, por exemplo, você pega geralmente aquelas formas de vela de 7 dias e uma forma um pouquinho maior. Daí você vai fazer uma vela, que é a piloto, que chama. Você vai fazer uma vela normal, você pode até colocar ervas nela também, que ela vai ficar no centro da vela, tá? E aí, aí você vai pegar essa vela, vai colocar bem no centro da forma maior, então a vela vai ficar bem no centro, aqui onde tá meu nariz, por exemplo. E em todo o entorno você vai colocar as ervas, e aí você vai colocar a parafina para complementar isso. Quando secar e você tirar, você vai conseguir ver muito mais facilmente as ervas pro lado de fora. Mas também nada impede você de misturar diretamente na parafina e fazer a sua erva também. Já fiz das duas formas, vai ficar muito legal. Gosto muito também de trabalhar assim. Você conhece alguma propriedade mística do pinho? O pinho é uma planta também ligada à prosperidade, também pode ser usada. O pinho, todas aqueles pinheirinhos, né, que soltam aqueles... Isso aqui, ó. Isso aqui. Né? É uma planta de prosperidade também, então é muito bom para você ter em casa. A gente tem um vaso aqui que é cheio desses pinhos, assim. Isso também está ligado à prosperidade. E também é uma planta muito legal para o sagrado masculino, viu, gente? É uma planta bem, bem ligada ao sagrado masculino também. Assim como nos animais, provavelmente deve haver também o espírito daquela planta. Por exemplo, existe o grande cão, através do qual poderemos acessar a sabedoria dos cães. No caso das plantas, como isso se dá? Bom, aí depende muito da linha de pensamento, da escola que você vai se filiar, do sagrado das pessoas. Por quê? Por exemplo, você pode ter como o grande espírito das plantas, o Green Man, o homem verde, ou a mulher verde também. Existe essa denominação. Algumas pessoas que já fizeram uso de plantas de poder, como a ayahuasca, a jurema, muitas delas, quando vão relatar o espírito da ayahuasca, o espírito da planta de poder ali, que é um mix, né, de plantas, mas da jurema, que é uma planta, denominam uma mulher, um espírito da planta como uma mulher, uma figura feminina ali, que algumas pessoas chamam de mulher verde, e também eu já ouvi também como chamada de a deusa branca também. Mas eu vejo que também pode ser o Green Man. Aí depende, né? Daí tô falando de uma forma de um sagrado, mas eu acredito que o grande espírito das plantas, eu acho que depende muito da conexão da pessoa também. Eu acho que é por aí. Luciana, tirando a lua crescente, qual a lua mais propícia para o banho? Cheia. A hortelã pode ser usada para prosperidade? Pode também pode. Olha, gente, inclusive, as plantas que eu coloquei aqui é um pequeno recorte, viu? Porque tem outras tantas também. Hortelã é uma delas. Durante a palestra, você citou vários grãos, como as nozes. De certa forma, grãos, no geral, são ligados à fertilidade, né? Perfeitamente, isso mesmo. Grãos no geral. Acabou? Então. Como a magia das ervas para a prosperidade pode ser usada para conseguir um emprego, por exemplo?
Ah, eu dei o exemplo, né? Eu falei sobre, por exemplo, no caso da planta de Marte, eu falei até do manjericão. Então, você pode fazer um banho, você pode usar um patuá, você pode levar junto na bolsa, junto no bolso. Isso você pode fazer também. A pau de canela ou canela em pó, você pode passar nos braços quando vai fazer uma entrevista, que é bom também. Eu acho que acabou. Só... Acabou. Acabou? Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem nos procurar, podem falar conosco. Eu espero que tenha valido a pena essa 2 horas e meia que a gente esteve junto aqui. E mês que vem tem mais palestra no IMT Online. Vamos aguardar para ver o que nós vamos aprontar dessa vez. Foi um prazer para mim estar com vocês e até a próxima. Desliga aí, amor. Finaliza? Sim, já dei tchau para eles.